E galera, é melhor preparar o bolso. Isso porque, segundo o analista de investimentos Matthew Ball, o preço do GTA 6 pode atingir os $100 pela primeira vez na história, o que seria cerca de R$600 na cotação atual, gerando um grande impacto na indústria. Dá uma olhada. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez e galera, não é segredo pra ninguém que o GTA 6 promete redefinir os padrões da indústria dos games, não só elevando os padrões dos jogos de mundo aberto, mas também de toda a indústria de jogos no geral. E segundo o analista da Appion, o Matthew Ball, um dos principais fatores que o GTA 6 deve impactar no mercado dos games é o preço dos jogos. Só pra vocês terem uma noção, até 2020 o preço padrão dos jogos AAA era cerca de $60, e a partir de 2020 esse valor subiu para 70, tendo uma correção com base na inflação. Ou seja, com o passar do tempo as coisas vão ficando um pouco mais caras, e até mesmo para produzir os jogos demanda um nível maior de investimento dos estúdios. Então, para poder acompanhar essa inflação, né, esse valor aumentado dos insumos, os estúdios também têm que fazer um reajuste no preço dos jogos. Então, desde 2020 esse valor subiu de 60 a $70, e segundo as últimas declarações do Strauss Zelnick, né, o CEO da Take-Two Interactive, que é dona da Rockstar, o valor dos seus próximos títulos iria se manter na casa dos $70. Inclusive, um dos argumentos que ele usou para defender isso seria que jogos como a franquia GTA demandam mais entretenimento por muito mais tempo, o que justificaria até que eles aumentassem ainda mais o valor desses jogos. Ou seja, na visão do Strauss Zelnick, como o GTA é um jogo que você fica jogando por muito mais tempo, 10 anos ou mais, se você fosse dividir esse valor de $70 por 10 anos, você teria um valor mais barato em comparação com jogos que são lançados anualmente, que em um ano já fica datado e você precisa comprar uma nova versão. Então ele defende, inclusive, não só que os jogos dessa nova geração sejam $70, mas que o GTA pudesse custar até mais caro, tendo em vista o tempo de entretenimento que ele gera para os fãs. E bom, vale lembrar que a Take-Two Interactive foi uma das primeiras empresas a adotar esse novo padrão de valor de $70, então eles meio que estão conduzindo o mercado dos games em qual seria a precificação ideal para os seus jogos. E segundo o analista de investimentos Matthew Ball, a previsão é que com o lançamento do GTA 6, a Rockstar Games, né, a Take-Two Interactive, serão as desenvolvedoras que podem quebrar a barreira de preço e definir um novo patamar de precificação no mundo dos games. Segundo o Matthew, o GTA 6 tem potencial para redefinir os gastos dos jogadores e criar um ponto de virada na repercussão da indústria em 2025. Só para vocês terem uma ideia, segundo as análises dos últimos relatórios financeiros, a expectativa é que com o GTA 6 a Take-Two venda cerca de 40 milhões de cópias só no primeiro ano de lançamento do game, gerando cerca de $3 bilhões em receita, o que é um número muito expressivo. E é óbvio, rapaziada, que eles devem arrecadar ainda mais, né, tendo em vista que só o GTA V arrecadou $1 bilhão em apenas 42 horas do seu lançamento. Então é um número que praticamente quadruplicou o investimento que eles fizeram no jogo, que naquela altura foi de $250 milhões, né, isso aí lá em 2008 e 2009, quando o game teve o início de desenvolvimento. Já o GTA 6, a estimativa é que a Rockstar Games tenha investido mais de $1,5 bilhão, né, quase 2 bilhões por aí. Então se eles foram quadruplicar esse valor em poucas semanas de venda, é possível que eles atinjam os 3-4 bilhões em apenas algumas semanas. E bom, vocês lembram que em um dos últimos vídeos aqui do canal eu comentei que a indústria de jogos no geral tá preocupado com a repercussão do GTA 6, porque pode diminuir a atenção dos jogadores dos outros títulos lançados nesse mesmo período? Pois é, o Matthew Ball também defende esse raciocínio, e ele afirma que o sucesso massivo do GTA 6 pode canibalizar horas de jogos e receita de outros títulos do mercado, devido ao apelo monumental que o game tem. E ele acredita que esse impacto poderia ser ainda maior se o jogo fosse lançado inicialmente também para PC. Então a estratégia da Rockstar Games de lançar primeiro para os consoles meio que dá uma estabilizada no mercado e não tira tanto o foco de outras produções. Mas se eles lançassem junto com a versão de PC, aí sim seria algo muito preocupante para os outros estúdios também. Só lembrando, rapaziada, que essa é uma análise que vem sendo feita pelo mercado financeiro, então não tem nenhum caráter de fanboy ou coisa do tipo, ou favoritismo, né, em títulos. No caso aqui eles estão analisando estimativas de ganho, considerando o sucesso que a franquia já vem fazendo nos últimos anos, né? Então é algo que, no meu ponto de vista, tá sendo até um pouco conservador. Eles analisarem aí que o game vai vender $3 bilhões no primeiro ano, eu acho que ainda é muito pouco. Pode vender o dobro ou até o triplo desse número, tendo em consideração o hype que o GTA 6 vem enfrentando, que é algo jamais visto na franquia. Por mais que outros títulos da franquia GTA já fossem hypados, mas eu acho que nada chega perto do que tá acontecendo agora com o GTA 6, a ponto de outros estúdios ficarem preocupados até de nem anunciarem a data dos seus jogos pra não bater de frente com o game. E eu acho que é válido lembrar que agora no dia 6 de fevereiro, a Take-Two Interactive já confirmou sua próxima reunião de acionistas,
que como vocês sabem, de 3 em 3 meses, sempre tem esse tipo de conferência onde a Take-Two Interactive revela o planejamento de faturamento dos próximos meses e também revela os números que eles fizeram nos meses anteriores. Inclusive, esse período é muito propício para Rockstar Games fazer algum tipo de anúncio, né? Algo que pode ser revelado posteriormente no evento da Take-Two Interactive, ainda mais levando em consideração que o que vem sendo prometido é que o GTA 6 vai lançar esse ano de 2025. Então, é uma excelente oportunidade para eles começarem um ano falando desse grande projeto que deve chegar ainda esse ano, se não rolar nenhum adiamento. E segundo o Test Fans, um dos insiders mais renomados do universo da Rockstar Games, o estúdio tá preparando novidades para as próximas semanas que antecedem a reunião de acionistas da Take-Two Interactive no dia 6 de fevereiro. Segundo algumas postagens que ele realizou no GTA Forums, a Rockstar pode estar organizando um post no seu Newswire, que é o site oficial da produtora. Isso deve acontecer em meio à proximidade da conferência de investidores da Take-Two que vai rolar no dia 6 de fevereiro. Foi levado em consideração, inclusive, um padrão que a Rockstar Games costuma seguir nos seus anúncios anteriores. Só para vocês terem uma noção, os maiores títulos da Rockstar Games foram anunciados semanas antes de reunião de acionistas da Take-Two Interactive, como foi o caso do GTA V, que teve o seu adiamento anunciado no dia 31 de janeiro de 2013 para o dia 17 de setembro de 2013. O Red Dead Redemption 2 também teve o seu adiamento anunciado no dia 1º de fevereiro de 2018 para o lançamento no dia 26 de outubro do mesmo ano. Então, segundo o Test Fans, essa seria uma excelente oportunidade para trazer novidades a respeito do GTA 6, até um talvez adiamento do lançamento do jogo, mas não só isso, como também revelar novas informações sobre a versão expandida e aprimorada do GTA V de PC, que até hoje não foi lançada, mas que segundo alguns recentes vazamentos, deve estar chegando pro público ainda esse ano. No post do GTA Forums, o Test Fans disse o seguinte: o que sabemos é que a Rockstar planeja esses artigos com semanas de antecedência, geralmente de 2 a 3 semanas. Só posso supor que eles começaram a preparar um artigo de anúncio ontem, seja para a versão de PC da 9ª geração do GTA V ou uma atualização de comunidade que pode nos fornecer uma atualização sobre o GTA 6. De qualquer forma, rapaziada, eu vou estar bem ligado nessa próxima conferência aí do dia 6 de fevereiro, e se tiver qualquer informação oficial a respeito do GTA 6 ou outros títulos da Rockstar Games, eu vou estar registrando tudo pra vocês aqui no canal Sunny Play. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Será que realmente o GTA 6 vai estar chegando na casa dos R$600? Ou será que o Strauss Zelnick vai manter a sua promessa de que o game vai estar custando $70, assim como no resto do mundo? E será que vai estar chegando novidades do GTA 6 agora no dia 6 de fevereiro? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E ó, não vai embora sem deixar o like pesado pra fortalecer, que isso mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é relevante e merece ser compartilhado. Outra forma de apoiar o nosso trabalho é clicando aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, e ativando o sininho com todas as notificações. Sempre que tiver novidade do GTA 6 e muito mais, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E ó, já confere aí se o YouTube não tirou sua inscrição. Isso tem acontecido com muitos inscritos aqui do canal. Simplesmente o YouTube tira a sua inscrição e você fica sem saber dos vídeos novos. Então confere aí se ainda tá inscrito aqui no canal Sunny Play. E ó, quer receber os vídeos antes de todo mundo? Tem seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas exclusivas, vídeos exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou então clica aí no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. E já não siga nas nossas redes sociais, lá eu tô sempre compartilhando as novidades em primeira mão pra vocês, e vocês podem mandar sugestões de vídeos novos, assim como esse aqui. E não fica por aí não, escolha um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!